depois eu explico como que você vai fazer a sua pergunta e o que você vai ganhar fazendo a pergunta. Convido aos meus queridos irmãos para que possamos vibrar com muito amor nesta noite. Aqui estamos, Senhor Jesus, interessados no bem. Deixamos o nosso lar, muitas vezes os nossos familiares, para estarmos aqui procurando também contribuir na causa do bem. Nesta noite, além de aprendermos mais acerca da doutrina espírita e das leis que nos regem, aqui estamos, Senhor, interessados em servir no campo do bem. Através da prece, da vibração, através da vibração carinhosa com os nossos mentores e mensageiros espirituais. Através do passe que receberemos, as energias que vêm do mais alto. Senhor Jesus, fica conosco, nos abençoando, nos protegendo, e que esta noite possa ser memorável a todos nós. Em teu nome, damos por aberta a reunião da noite de hoje. Muito bem. A nossa palestra, a nossa reunião está sendo transmitida via internet para todo o planeta. E vamos também, através do André, ali no som, ele vai pegar algumas perguntas também que os internautas farão durante a transmissão da nossa palestra, dos nossos estudos desta noite. Muito bem, gostaria de chamar aqui as 4 pessoas, cada um vai ficar num canto. Vocês fazem assim, tá? Não assim, assim, né? E as pessoas vão e entregam um papel com a caneta. E a novidade hoje é que cada um que fizer uma pergunta ganha um livro, não é? Mas não é de graça. Eu tenho alguns livros aqui e as pessoas vão ficar com os livros também. Os nossos ajudantes de trabalho vão ficar com o livro e vão entregar para vocês. Só que o compromisso desse livro que nós estamos dando é para que vocês leiam o livro e repassem. Ok? E as pessoas, quando der, as nossas amigas, quando der o livro, vai perguntar para você. Você vai ler e repassar? E aí você olha nos olhos delas e diz, sim. É importante isso, que a espiritualidade está de olho. E vocês sabem, se falam sim e não fazem, é um problema. Não é, Salvador? Ok. Eu passo então ao Salvador e ele vai fazer algum comentário enquanto chega então as perguntas a nós aqui na frente. Meus amigos, boa noite. Eu acho que esse é um esquema muito interessante que a gente tem oportunidade de fazer nessa noite, porque o formato do nosso encontro nas reuniões públicas aqui na Casa Espírita é um formato que muitas vezes não permite esse tipo de diálogo, né, de conversa um pouquinho mais aberta. É o palestrante aqui fazendo uma apresentação e as pessoas sentadas na cadeira ouvindo, absorvendo a mensagem, que é muito bom, muito produtivo. Mas hoje a gente tem essa oportunidade, né, de você chegar aqui e ter a chance de tirar a sua dúvida, aquela dúvida que você carrega há algum tempo, que você gostaria de saber o que a doutrina espírita tem a dizer sobre aquilo. Então não volte para casa com essa dúvida, tá bom? A gente tem essa chance de estar aqui fazendo esse esqueminha tão produtivo. Normalmente, a gente tenta fazer as respostas mais rápidas para tentar atender o maior número de perguntas possível. Então, as respostas vão ser mais sintéticas. A gente não tem objetivo aqui de
dissecar os temas que vão ser abordados aqui, o máximo possível a gente vai estar recomendando algumas sugestões de leituras também, à medida em que a gente for falando a respeito dos nossos temas. Tá bom? Eu só gostaria de iniciar, antes de chegar aí às perguntas, falando a respeito de um assunto que muitas vezes gera dúvida nas pessoas que comparecem à casa espírita. Algumas casas espíritas têm locais, né, livros, onde as pessoas que vêm nas reuniões públicas anotam os nomes das pessoas que elas querem beneficiar. Então, às vezes, tem um livro lá para pessoas encarnadas e para os desencarnados. Não é? Aqui no Kardec, nós não temos esse tipo de livro. Tá? E a recomendação que a gente faz, então, quando você tem alguma pessoa que você conhece, que está precisando de ajuda, ou que tem familiares, amigos desencarnados, a quem você gostaria de, né, enviar uma ajuda também, a gente recomenda assim, faça isso você mesmo. Então, na reunião onde a gente se encontra, você pode utilizar-se dessa reunião para fazer essa ajuda. Né? Você não precisa escrever o nome da pessoa para que os mentores espirituais auxiliem essa pessoa que precisa de ajuda. Durante o momento em que você pode estar recebendo o seu passe, você pode vibrar, mentalizar a imagem, a figura dessa pessoa, ou de forma ainda mais ideal, no momento da prece final. Né? Quando a gente convida as pessoas depois do passe para retornarem para o salão e a gente tem a vibração final, essa é a oportunidade para você, então, mentalizar as pessoas que você quer ajudar. Você, todos nós, na verdade, temos essa capacidade de enviar, através do nosso desejo, da nossa vontade, junto com o auxílio que o plano espiritual oferece aqui dentro da casa espírita, essa ajuda vai chegar dentro do merecimento de cada um para as pessoas que você quer beneficiar. Tá bom? A primeira questão é, Emmanuel já reencarnou? De acordo com o livro A Caminho da Vida, não. Então, né, vários espíritos passaram informações de que, a partir do ano 2000, a Terra receberia a encarnação de vários espíritos superiores que vão reencarnar justamente com essa missão, de trazer sua contribuição para essa fase de regeneração que a Terra está atravessando. Nós estamos em plena fase de transição para o mundo de regeneração. Vamos deixar de ser um planeta de expiação, de provas, de sofrimentos, de dores, para atingir um nível evolutivo melhor como sociedade, como seres humanos, como grau evolutivo do nosso planeta. Emmanuel mesmo foi um deles que declarou que iria reencarnar, né? A partir de um determinado momento. Os espíritos não dão datas precisas, não fazem essas revelações a nível de informações tão detalhadas assim. Então, eu diria para você que, será que importa sabermos se o Emmanuel já reencarnou ou não? Não é? Será que para nós que estamos aqui importa? O que será que nós espíritas faríamos se a gente soubesse que o Emmanuel está reencarnado na cidade tal, na família tal, como tal individualidade? Será que a gente daria paz para esse espírito reencarnado? Então, provavelmente, os espíritos reencarnam e eles não vão trazer essas revelações de onde reencarnou, quando que o espírito tal vai reencarnar. Para nós que estamos aqui vivenciando toda essa questão da nossa evolução, dos nossos problemas, tentando viver melhor, eu acho que não faz diferença. Então não se preocupe em saber se o espírito Emmanuel já reencarnou, assim como tantos outros que declararam isso também, queriam fazer parte desse plano de transição que nós estamos vivendo. Com relação ao fim do mundo, o que a doutrina espírita tem a dizer sobre isso? E fale sobre as datas 12/12, hoje não vai acabar, eu tenho certeza. Ainda não acabou, né? E 21/12/2012. Então, vejam só, né? A gente, como eu acabei de dizer, estamos vivendo plenamente a fase de transição.
E se nós dermos uma rápida olhada nos acontecimentos do mundo, tanto a nível de acontecimentos ligados a questões emocionais, morais, fatos importantes da evolução da sociedade humana, como também nos aspectos físicos, a gente vai ver que a Terra está passando por uma transformação. Essas datas, elas têm um significado muito interessante na mente das pessoas, né? Fica esse registro, o dia 12 do 12, justamente porque essa combinação de números, né? 12 do 12 do ano de 2012, a gente só vai ter isso daqui muito mais tempo, daqui mais de 100 anos. Mas veja bem, hoje foi um dia normal, né? Na minha casa, eu liguei para minha esposa hoje de manhã, ela falou assim, olha, a internet está fora do ar. O Facebook não está pegando, né? Ela falou assim, será que vai acontecer alguma coisa? Eu falei, não, tem vários dias que a internet sai do ar, não é? E vocês veem que as coisas se transcorrem de forma natural. Claro que a gente tem vários autores, espirituais inclusive, nos trazendo informações de que então, olha, observem, a Terra está passando por uma fase de transição. Nós temos aí os fenômenos climáticos, né? Os fenômenos geológicos. Jesus mesmo no sermão profético, no Evangelho, nos informou a respeito, né, da série de eventos que a gente iria atravessar antes do que ele chamaria final dos tempos. Então, quem quiser ter uma visão bem bacana a respeito, né, do que o Espiritismo pensa a respeito dessa fase de transição, leia Allan Kardec no livro A Gênese, capítulo 18, o último capítulo da Gênese, chamado assim, Sinais dos Tempos. Tá? Nós temos várias obras mediúnicas nos trazendo muitas informações a respeito dessa fase final de transição. E eu acho que a gente pode ler, e a gente vai com certeza aproveitar bastante dessas informações, mas como a própria doutrina espírita nos alerta, a gente deve ler as obras que os espíritos trazem, as informações que os espíritos nos colocam, como informações individuais desses espíritos. Não é um ponto de doutrina ainda. A gente precisa da concordância das informações para a gente, né, dizer que esse ponto é um ponto válido. Então, obviamente que o mundo não vai acabar no dia 21 de dezembro. A gente está passando por essa transição. É um fim de ciclo, é um fim de era, mudanças que estão acontecendo evolutivas no nosso planeta. Não acreditem que Deus iria criar um mundo tão maravilhoso como é a Terra, mesmo com tantos problemas, com tantas dificuldades, que estão aí para serem vencidas, para simplesmente, num estalar de dedos, tudo se destruir, acabar e sumir assim. A obra de Deus, ela tem todo um planejamento muito maior do que a gente pode imaginar. Então a Terra continua na sua evolução, vocês podem ter certeza que as coisas vão correr tranquilamente. Para alguns, a internet está fora do ar, é o fim do mundo, né? Pois é. Por que esquecemos das nossas vidas passadas quando encarnamos? Quais os principais benefícios desta ocorrência? Justamente, né? O esquecimento do passado é um dos pontos bem importantes que a doutrina espírita nos esclarece. E até algumas pessoas que começam a estudar né, acabam levantando essa questão mesmo como uma dúvida. Ué, se eu já tive várias vidas, por que eu não me lembro delas? Por que eu não lembro o que eu já vivi? Não seria mais fácil, mais produtivo, se eu já experienciei tantas coisas boas e ruins? Ora, aquilo que eu tenho que vencer, que trabalhar, se eu me lembrasse do que eu fiz de errado, eu teria mais chance de fazer certo agora. Será? Né? A pergunta que eu faço é essa. Será que a gente teria equilíbrio para lembrar das coisas que nós fizemos nas nossas outras vidas? Meus amigos, a gente não dá conta nem das coisas que nós fazemos agora. Não é? Quem de nós pode dizer que consegue resolver todas as dificuldades e as questões dessa existência? Então, se a gente trouxesse a lembrança clara dos fatos ligados às nossas vidas passadas, se a gente lembrasse das pessoas com quem nós convivemos, né? Se eu me lembrasse, por exemplo, que a pessoa com a qual eu convivo hoje
é alguém que eu já posso ter tido contato no passado, porque as pessoas não estão na nossa vida por acaso. Então, aquela pessoa que talvez eu até tenha dificuldade de relacionamento hoje, o que será que aconteceu no passado, né? Será que a gente não está junto de novo justamente para resolver essa questão? Então, se eu lembrasse do que eu fiz, todos lembrariam. A pessoa com quem eu estou convivendo lembraria daquilo que eu posso ter feito para ela de ruim. Talvez por isso que ela não goste tanto de mim agora. Então, a providência divina, a sabedoria de Deus é perfeita. A gente não lembra porque é melhor para nós. Mas o esquecimento, ele não é tão 100% assim. A própria reencarnação, o mecanismo da reencarnação, ele nos oferece uma situação interessante. Nós trazemos das nossas vidas passadas as nossas tendências. Então, se você quiser mais ou menos ter uma noção do que você foi no passado, daquilo que você precisa resolver agora, seus desafios, das suas questões, analise quem você é hoje. Analise aquilo que você tem vontade de fazer. Analise as suas más tendências, as suas boas tendências. Isso vai te dar um norte do que você é, do que você já viveu e daquele desafio que provavelmente você está trazendo das vidas anteriores para resolver agora. Então, não queira lembrar do seu passado. Basta você viver a sua vida atual, que tudo que foi planejado para melhor para você está sendo colocado para você resolver agora. Qual a visão espírita do céu e inferno? A gente traz uma concepção de céu e inferno como locais restritos, delimitados, né, onde os espíritos, depois que morrem, vão habitar para sempre. Essa é a concepção teológica tradicional. Para a doutrina espírita, nós não encaramos céu e inferno assim. Quando nós desencarnamos, nós vamos para regiões no mundo espiritual, que podem ser regiões muito boas, regiões celestes, que a gente poderia dizer que é o céu, mas esse local ele não está delimitado e exclusivamente habitado por espíritos pela eternidade. Os espíritos que estão nessas regiões superiores, eles também estão em processo evolutivo. Eles também vão reencarnar em determinados momentos da sua escalada evolutiva, quando for necessário, para continuar aqui a sua trajetória e o seu aprendizado. E os espíritos que desencarnam e vão para regiões inferiores do mundo espiritual, a gente não pode dizer que lá é o inferno. São regiões de sofrimento, são regiões de dores, são regiões talvez bem parecidas mesmo com as descrições que a gente se acostumou a dizer do inferno teológico, tá? Mas os espíritos que vão para essas regiões inferiores, eles podem sair de lá, desde que eles queiram, desde que eles desejem melhorar, desde que eles queiram transformar a sua vida. Então, quantos relatos na obra espírita, nas obras espíritas, a gente tem de espíritos que merecem viver num plano muito superior, num plano que seria o céu, vamos colocar assim. E esses espíritos estão realizando atividades de auxílio nas regiões infernais do mundo espiritual. Então, a gente não tem essa delimitação tão estanque e para a eternidade, né? Se você está numa região inferior do mundo espiritual, você tem chance de sair de lá. Deus não condena ninguém ao sofrimento eterno. Todos nós temos a chance de continuarmos nosso processo evolutivo. Aqui uma pergunta a respeito dos livros espíritas. A gente sabe que tem muito livro espírita, de diversos autores, e duas perguntas falando a respeito disso, como a pessoa pode escolher o livro certo e não ter problema na leitura de obras que muitas vezes não são indicadas. Então, em primeiro lugar, gostaria de recomendar assim, para a gente ter condições de avaliar uma obra espírita, vamos dizer assim, de um autor recente, atual, a gente precisa conhecer os fundamentos da doutrina espírita. Então, dificilmente a pessoa que
começa a vir na casa espírita e ela começa a entrar em contato com as informações espíritas, sem ter estudado as obras básicas, as obras de Allan Kardec, ela vai ter condição de fazer, então, uma avaliação criteriosa de outras obras. Eu acho que é muito importante nós realmente buscarmos na fonte aquela segurança que a doutrina espírita nos oferece através das obras básicas. Mas, obviamente, que nós devemos ler outras obras. Então, temos aí, né, uma série de livros excelentes, toda a série André Luiz, todos os livros da Joana de Ângeles, livros do Emmanuel e de tantos outros espíritos, que, se você ler e analisar, você vai encontrar ali uma concordância com os princípios básicos da doutrina espírita. Por outro lado, nós temos obras novas, né, sendo lançadas, de autoria espiritual, então obras psicografadas, onde a gente vai encontrar informações em que a gente fica assim, opa, mas que coisa, que novidade, nunca li isso em livro nenhum. Então, leia, baseado naquilo que você conhece da doutrina espírita, na leitura das obras básicas e das obras complementares sérias, você provavelmente vai ter condição de avaliar se aquilo é uma informação coerente com o corpo da doutrina espírita, mas mesmo assim, coloque como uma informação a ser confirmada, não é? Isso não causa demérito nenhum nos livros atuais. Tudo foi assim. Quando a gente recebeu as primeiras obras de André Luiz, as pessoas se assustaram. Muita gente rejeitou o livro Nosso Lar, porque dizia assim, imagina, isso é uma fantasia da cabeça do médium, né? Imagina que o mundo espiritual é igual à Terra. O mundo espiritual é diferente, né? É uma coisa vaporosa. A gente não tinha essas informações tão detalhadas assim. Hoje, né, 70 anos depois que Nosso Lar apareceu, a gente viu que várias obras também foram trazendo as informações compatíveis, coerentes, confirmando as informações do Espírito André Luiz. Então, nós podemos ler tudo o que nós quisermos. Não existe índice proibitório dentro da doutrina espírita, tá? Agora, saiba ler e tenha essa segurança de ter estudado, de ter a base para você saber identificar o que é uma informação interessante para ser refletida, o que é uma informação que precisa ser confirmada, e assim a gente vai crescendo nos nossos estudos, sem rejeitar contribuições importantes que são da própria natureza evolutiva da doutrina espírita, mas sem também cair em informações que muitas vezes a gente percebe ali que falta um pouquinho de desenvolvimento a mais para que a gente entenda elas melhor. Tem um Peugeot prata que está tocando o alarme. A placa é 4603. Se tiver alguém aí com Peugeot prata, precisa ir lá para ver o que está havendo. A respeito dos animais. Os animais na espiritualidade, se os animais têm alma, tem várias perguntas a respeito dos animais. Esse é um tema muito legal, né? Então, relembrando aí o que eu acabei de falar para vocês, né? Da série André Luiz. André Luiz foi talvez um dos primeiros espíritos a trazer essas informações de que no mundo espiritual ele via animais. Ele via pássaros, ele via cachorros, ele via cavalos no mundo espiritual. E esses animais, inclusive, faziam parte das equipes socorristas. Então, quando uma equipe ia numa região espiritual inferior e precisava trazer os espíritos lá, não pensam que eles vêm levitando assim, né? Simplesmente. Eles trazem mesmo, carregado em macas, etc. Em conduções. Então, muitos animais serviam para conduzir esses espíritos que vinham desfalecidos das regiões inferiores, onde a única possibilidade de auxílio era essa, trazê-los braçalmente, vamos colocar assim. Então, depois de André Luiz, apesar dele ter sido tão criticado por isso, por alguns estudiosos do movimento espírita, que diziam que era uma informação contraditória à informação de Allan Kardec, vários outros espíritos também foram trazendo essa informação
E hoje a gente tem aí, né, praticamente definida essa questão. Os animais, eles têm um princípio que sobrevive à morte do corpo. Então eles não são simplesmente uma matéria que morreu, acabou, como nada na criação de Deus é assim. Tudo está em evolução. Os animais evoluem. O princípio que anima o corpo de um animal sobrevive à morte desse animal e ele vai continuar reencarnando, vamos dizer assim, até o momento em que ele pode chegar ao grau de maturidade para reencarnar como um espírito humano e continuar a sua trajetória dentro dessa nova etapa de evolução que é a humanidade. Assim como nós. Nós já passamos por essa estrada anterior na nossa evolução. Então, esse é um assunto bem complexo, tá? Eu acho que a gente tem bons livros a respeito disso. Quem tiver interesse, especialmente na questão dos animais, tem um livro muito bom de uma veterinária espírita, e ela já até falou aqui no nosso centro. Ela chama Irvênia Prado. E ela tem um livro bem legal, chama assim A Questão Espiritual dos Animais. Vale a pena, quem tiver interesse, dar uma lidinha aí, tá bom? Minha mãe faleceu, gostaria de saber se eu pedir ajuda a ela, ela ouve o meu pedido e me ajuda. Essa é uma dúvida bem frequente com as pessoas, né? Às vezes eu gostaria de pedir ajuda para alguém que já desencarnou. Será que essa pessoa consegue me ajudar lá de onde ela estiver? Depende de muitos fatores, tá? Primeiro, depende de como essa pessoa está na continuidade da vida dela no plano espiritual, né? Quando a gente desencarna, a maioria de nós leva um tempo até a gente recobrar todo o nosso reequilíbrio, até a gente se readaptar à realidade do plano espiritual. Então, né, essa fase de transição do plano material para a vida espiritual, normalmente leva um tempinho para a maioria dos espíritos. Esse tempo vai ser mais longo ou mais curto, dependendo do grau de equilíbrio e de evolução desse espírito, tá? Então, se já faz um tempo, se a sua mãe desencarnou e você, né, ela era uma pessoa legal aqui, com certo equilíbrio, você pode até fazer uma prece pedindo que ela possa te ajudar de alguma forma. O grande problema é quando a gente fica aqui e a gente quer que o nosso parente do lado de lá venha nos ajudar, a gente acaba fazendo uma prece insistente demais. A gente acaba entrando muitas vezes, né, num petitório sem fim, e às vezes isso pode até atrapalhar a pessoa do lado de lá. Então, alguns espíritos relatam isso, né, que, por exemplo, filhos que desencarnam jovens e as mães ficam aqui. E a mãe, então, né, não aceitando essa partida do filho, começa a pedir, né, pedir para que ele volte, para que ele fique do lado dela. Ela continua naquela ligação tão forte, isso acaba de alguma forma atrapalhando a pessoa do lado de lá. Então, se a gente quiser pedir uma ajuda, podemos pedir, mas saiba que essa ajuda vai depender de muitos fatores. Do seu próprio merecimento, da condição do espírito que está do lado de lá vir te ajudar ou não. Então, peça para Deus, para Jesus, né? E a ajuda virá de acordo com o meio mais disponível, através de alguém, parente seu, amigo seu, que está do lado de lá ou não. Aqui algumas perguntas a respeito do sonho. Por que sonhamos? E quando a gente encontra alguém no sonho, lembra alguém, é uma realidade essa vivência? Então, o sono e os sonhos também é um tema bem bacana, né? Bem legal, bem interessante. Quando a gente dorme, o corpo repousa na cama e nós nos desdobramos espiritualmente. Então, nós sabemos que a nossa realidade, somos seres espirituais. Então, durante o sono, o corpo material repousa, porque é necessário para a saúde, para a vida, mas nós podemos nos desdobrar e ter vivências no plano espiritual. Eu posso me encontrar com outras pessoas, eu posso fazer atividades boas ou não. Então, tudo depende do meu desejo, da minha vontade, da minha tendência, do jeito que eu sou.
Se eu gosto da bagunça, das coisas erradas, quando eu me desdobro, eu vou querer encontrar com a turma da bagunça e das coisas erradas. Tá? E aí, então, eu vou para regiões do mundo espiritual, que cada um vai saber aonde o seu desejo manda. Né? Mas essa possibilidade de nós realizarmos vivências, estudos e encontrarmos com outras pessoas durante o sono é real. A doutrina espírita nos explica muito bem isso. E muitas vezes a gente acaba, ao acordar, tendo determinadas lembranças desses encontros, dessas vivências. Nem todo sonho é uma lembrança de uma experiência no mundo espiritual durante o sono. A gente pode ter sonhos que são sonhos reflexivos, né? Sonhos que são a consequência do que eu vivi no meu dia a dia. Se antes de eu deitar eu assistir um filme de terror, né, eu vou sonhar que o Jason está correndo atrás de mim com a serra elétrica. Entendeu? Isso não significa que isso está acontecendo de verdade no mundo espiritual. É uma lembrança, é uma mistura da minha mente, do reflexo do que eu vivi no meu dia a dia. Tá bom? A pergunta aqui é a respeito da nossa evolução. Nós vamos sempre evoluindo, a reencarnação, isso procede. Tem algumas perguntas a respeito disso. Não tem fim essa coisa de reencarnar e evoluindo? É uma boa pergunta, né? Porque no livro dos Espíritos nós encontramos a seguinte informação: Deus criou os espíritos, nos criou, simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento, sem experiência, e nós somos colocados no processo evolutivo para, a cada etapa encarnatória, a gente aprender algo, realizar algo, progredir moralmente e ajudar na obra da criação. Essa é a finalidade da encarnação. Tá? Então, nós não reencarnamos para pagar dívidas do passado somente. A gente não reencarna só para sofrer. A finalidade da reencarnação é o progresso, é a evolução do espírito, dando a ele oportunidade de fazer o seu processo, ser responsável pela sua evolução, tá? E colaborar na obra divina. Porque quando a gente reencarna, o que eu faço aqui no planeta, nesse mundo material, ajuda esse mundo material a evoluir também. Agora, até quando nós vamos reencarnar? Não é? Bom, se a reencarnação não é uma punição para os erros, mas é um mecanismo de evolução, nós sempre que estaremos aprendendo e realizando coisas, estaremos evoluindo. Isso está tão longe de nós ainda, que essa é uma questão não muito bem desenvolvida pelos espíritos, ainda nas obras que eles nos transmitem. Tá? Então, eu acho meio complicado a gente simplesmente dizer sim ou não. Vai chegar um ponto em que você não precisa mais reencarnar e que você pararia de evoluir. A gente tem uma escala espírita no Livro dos Espíritos, onde a gente tem lá, na primeira ordem, primeira classe, os espíritos puros, eles não precisariam mais reencarnar. Tá? Será que, por não precisar reencarnar mais no mundo material, eles deixam de evoluir? Não é? Então, são questões filosóficas que se apresentam para a gente à medida que a gente vai estudando. Não é? Eu prefiro que a gente pense no nosso atual estágio. Valorize a sua reencarnação, valorize a oportunidade, vamos continuar reencarnando muitas e muitas vezes. E essa é uma questão a ser, né, desenvolvida ainda quando a gente se aproximar mais desses estágios. Os vícios como cigarro e álcool em excesso, é verdade que as pessoas reencarnam novamente com deficiência nos órgãos afetados pelo vício? Muito bem, os vícios, por exemplo, cigarro, álcool, as drogas e até mesmo os vícios morais de comportamento, eles marcam o nosso corpo energético, que na doutrina espírita nós chamamos de perispírito. Então, quando eu tenho um desequilíbrio, um comportamento de desequilíbrio, isso se reflete em mim, na minha mente
e na estrutura energética do meu corpo espiritual. Lá no plano espiritual, a gente está cansado de ver o relato também de espíritos que continuam a sentir a necessidade do vício. Continuam a querer fumar, continuam a querer consumir drogas, continuam querendo o sexo desregrado, continuam querendo a comida em desalinho. Tudo isso são comportamentos que a gente poderia classificar como vícios, não é? Se lá no plano espiritual esse indivíduo não consegue se reajustar, esse desequilíbrio permanece. E se a medida melhor é ele reencarnar em algum período próximo, ele vai trazer para essa próxima encarnação ainda esse desequilíbrio que pode se refletir na formação do novo corpo físico e gerar, então, deformações ou malformações ou desequilíbrios de funcionamento em alguns órgãos, em algumas regiões do novo corpo físico. Então, essa é uma questão também complexa. Depende de muitos fatores, mas basicamente o mecanismo é esse. O que fica na mente é registrado no corpo espiritual, e é esse corpo espiritual ou perispírito que vai moldar o novo corpo na reencarnação seguinte. Então, tudo que tiver registrado nele vai influenciar na formação do novo corpo. Qual é a realidade de uma pessoa que comete o suicídio? Fica mesmo em plano espiritual diferente? É só uma curiosidade, viu? Não interprete mal. Claro que não. Olha, o suicídio é uma situação também que, né, a doutrina espírita nos traz informações muito importantes. Então, nós temos desde as obras clássicas falando sobre o suicídio, né, Memórias de um Suicida, por exemplo. Quem quiser ler, apesar de ser um livro denso, um livro de descrições fortes, né, a respeito das consequências do suicídio no mundo espiritual, é um livro maravilhoso, que vale a pena a gente ler. Lá nesse livro ele descreve, então, uma região no mundo espiritual chamada Vale dos Suicidas, para onde, então, por afinidade vibratória, os suicidas acabam se dirigindo. E lá eles acabam, né, ficando por um tempo, ficando ali naquele sofrimento, curtindo, muitas vezes, a repercussão do ato do suicídio. Mas é uma questão que teria que ser analisada caso a caso. Nem todo suicídio tem exatamente as mesmas consequências, não é? Os próprios espíritos têm dito, através de informações, que o mundo espiritual também está se reestruturando. Então, assim como a gente aqui vai melhorando as condições físicas do nosso planeta, as regiões espirituais de sofrimento, elas também vão melhorando, né? Elas vão sendo reurbanizadas, elas vão sendo remodeladas. Então, existem espíritos até dizendo que o próprio Vale dos Suicidas já não é como era antigamente, na época em que o livro foi escrito, né? Você imagina a cidade espiritual Nosso Lar, que foi descrita por André Luiz em 1939, quando o livro foi escrito. Ora, depois de 70 anos, você acha que Nosso Lar é igualzinho ao que está lá no livro? Com certeza mudou e progrediu e melhorou. Né? Se hoje a gente tem essa tecnologia aqui ao nosso dispor, imagine a tecnologia que os espíritos dispõem lá no plano espiritual. Então, assim como a gente reurbaniza uma região de favela, uma região pobre, de más condições físicas aqui, as regiões de sofrimento do mundo espiritual também estão sendo, né, reformadas, reformuladas. Tudo está em movimento, em progresso. E a questão do suicídio é vista também assim. O que levou o indivíduo ao suicídio? Quem mais foi responsável por essa ação? Porque a responsabilidade e a consequência desse ato vai depender muito de todas essas coisas. Ok? Como a doutrina espírita explica o coma? O coma. O coma é uma situação bem particular, né? Então, lembra que eu falei que quando a gente dorme, nós podemos nos desdobrar? Esse desdobramento é um desdobramento parcial. Existem laços que continuam mantendo unidos o corpo físico e o perispírito que se desdobra. O rompimento total desses laços seria a morte, a desencarnação. Então, no estado de coma, ocorre também o quê? Uma emancipação
né, uma separação forte entre corpo e espírito, tá? Mas os laços ainda continuam presentes, senão o indivíduo morreria, ok? Mas essa separação é bem acentuada, o que impede o espírito, muitas vezes, de acionar os comandos para movimentar o corpo. Mas é muito comum pessoas que voltam de um coma relatarem que se lembram do que aconteceu. Elas se lembram quando você foi visitar ela no hospital, ela estava lá em coma, mas ela lembra do que a pessoa falou quando foi visitar, do que os médicos falavam durante as intervenções. Então, é um grande, né, um estado especial em que existe essa emancipação do espírito bem fortemente, mas não desligamento total, então a pessoa não está desencarnada, ok? Muitos voltam do coma, uns acabam desencarnando. Então, cada história segue o seu caminho, tá bom? Se a gente levar uma roupa de alguém no centro para dar passe, sem a pessoa saber, estou ajudando essa pessoa, por exemplo, uma cuequinha. Eu diria até que você é capaz de ajudar a pessoa se você levar a cuequinha para tomar o passe. Mas a primeira coisa que a gente começou falando hoje não foi isso, não é? Talvez a pessoa ainda não estivesse aqui. Se eu quero ajudar essa pessoa, eu não preciso levar a cueca no centro escondida. Basta eu ir à casa espírita e mentalizar a imagem dessa pessoa com o desejo de ajudá-la. E pedir que os bons espíritos possam intervir e fazer essa ajuda também. Percebe que o mecanismo, gente, todo é mental, é energético, né? A realidade em que nós vivemos é a realidade de energia. Seria muito fácil a gente ficar transferindo a responsabilidade total para os espíritos, né? Ah, então tá, ó, benze a cueca para ver se ele melhora um pouco. Não, se eu quero ajudar, tem que partir de mim esse desejo, essa vontade. Olha o mérito, que bacana. Eu vou ter mérito, né, em estar fazendo, em desejando o bem para alguém e pedindo ajuda para alguém que eu amo e que eu quero ajudar. Então, comece a abrir um pouquinho mais esse entendimento. As coisas acontecem aqui, não materialmente. Sobre a doação de órgãos, o que a doutrina espírita fala sobre esse assunto? É um assunto polêmico e também complexo, né? Temos várias informações, né? O Divaldo Pereira Franco, que é um médium bastante conhecido e grande estudioso da doutrina espírita, me lembro dele falando disso, né? Quando foi perguntado para ele sobre doação de órgãos. Então, quando o indivíduo recebe a doação do órgão de alguém que não vai ter mais possibilidade de usá-lo, a pessoa está desencarnando, entrou na chamada morte cerebral, ou já teve, né, através de um acidente, a morte, mas ainda é possível usar os órgãos para uma doação, a pessoa tem a possibilidade de continuar uma existência. Então isso é maravilhoso, não é? Divaldo dizia assim, olha, que os locais onde são centros de transplante recebem uma assistência espiritual gigantesca, né? Existem espíritos que estão ali também de plantão para ajudar nesses procedimentos. Agora as pessoas às vezes perguntam assim, ah, mas e se eu doar o meu coração, né? Se eu sofri um acidente, eles vão lá, tiram o meu órgão físico, eu vou passar para o plano espiritual sem coração? Mas aí eu pergunto assim, mas você vai levar o seu coração físico para o mundo espiritual? A gente não leva nada do corpo físico para lá. Então, quando eu desencarno, o corpo com o qual eu sobrevivo no mundo espiritual é o perispírito. Existem órgãos no perispírito? Existem. André Luiz afirma isso, em Evolução em Dois Mundos. Existem, e eles têm uma relação com os órgãos do corpo físico. Agora, veja bem, se ao tirarem um coração, porque eu já morri, meu corpo morreu, e isso vai salvar a vida de alguém, será que eu vou sentir essa repercussão no mundo espiritual? Se isso foi um ato de amor, de ajuda e de desprendimento, tudo bom, não é? Por isso que essas equipes espirituais estão de plantão também nos hospitais, nos centros de transplante, que é justamente para favorecer
esse processo. Se eu vou ser o doador, meu corpo já morreu, mas os órgãos ainda estão em condições de serem usados, os espíritos vão lá e auxiliam para que eu não sinta essa retirada, essa repercussão. Ok? Tudo tem um desdobramento a mais, mas em linhas gerais a gente poderia dizer assim: a doação de órgãos é um ato de amor, salva vidas, e isso não acarreta nenhum prejuízo para os espíritos que desencarnam e que são doadores. Aproveitando esse tema, fale a respeito da cremação. Sim, é algo meio parecido, porque o temor que muitas pessoas têm é essa. Bom, eu não deixei autorizado para cremar o meu corpo, mas a família decidiu que sim. E aí? Né? Eu vou sentir essa cremação? Eu vou sentir o meu corpo ser reduzido a cinzas, a pegar fogo e ser reduzido a cinzas? As pessoas têm medo de sentir essa aflição, essa dor quando ocorre a desencarnação. Então, muito bem, o Espírito Emmanuel, que é um grande orientador espiritual que a gente tem, ele deu a seguinte recomendação: então, se você quer fazer a cremação, se a família decidiu, ou a própria pessoa deixou esse desejo em vida, espere 72 horas. Tá? Uma vez que essa intenção está declarada, a equipe espiritual, familiares do indivíduo e tudo mais, podem fazer algum processo de auxílio para que o espírito esteja totalmente desligado do corpo e não sofra esse tipo de repercussão. Tá? Mais uma vez, vai depender do espírito, do apego que ele tem ou não ao corpo. Então, uma série de fatores, do tipo de morte, né? Uma série de fatores. Mas respeitando as 72 horas, é uma sábia dica do Espírito Emmanuel, então, para as cremações. Bem, nós estamos quase no final da sessão, da reunião. Vamos aqui com alguma coisa sobre homossexualidade. Então, homossexualidade também é um tema muito tabu na vida de muitas pessoas, ainda dentro da nossa sociedade, e esse tema não é tratado muito confortavelmente, na maioria dos casos, para a maioria das pessoas. O indivíduo que nasce e se sente na condição da homossexualidade, ele deve fazer uma boa reflexão íntima, né? O que isso afeta na sua vida? Quais são as suas opções? O que busca de equilíbrio ele deve ter nas suas decisões do seu comportamento? Tá? Antigamente as pessoas classificavam essa situação, inclusive o nome, como homossexualismo. E o homossexualismo era tido como uma enfermidade, uma doença que precisava ser tratada. Isso desde 1970 e alguma coisa, os compêndios de psiquiatria e as associações de psicologia não consideram mais a homossexualidade como um desvio, como algo a ser tratado, como algo que precisa ser consertado. Não é? O indivíduo tem que saber lidar adequadamente com equilíbrio na sua vida. Eu daria a dica de 2 livros para quem quiser ler a respeito disso sob a visão espírita. Tá? Um deles é o livro do Emmanuel, Vida e Sexo. Tem lá um capítulo bem interessante, mas o livro todo que fala sobre sexualidade traz para a gente muita informação bacana. Tá? Vida e Sexo do Emmanuel. E a gente tem um livro mais recente também, bem interessante, escrito por um médico espírita, Dr. Andrei Moreira. Então ele escreveu lá, Homossexualidade à luz da vida imortal ou do espírito imortal. E acho que esse médico ele conseguiu trazer realmente as questões mais atuais a respeito disso. Né? A gente está vendo aí, né, vários países, vários lugares autorizando os casamentos dos homossexuais. É uma realidade que a gente vive. Né? Então, para a gente não viver simplesmente no preconceito, interessante a gente tentar entender um pouquinho mais todas essas questões. O livro do Dr. Andrei Moreira é um bom livro para ser lido. Tá? Homossexualidade à luz do espírito imortal, da vida imortal. Né? Tá bom? A última pergunta, ela fala sobre terapia de vidas passadas, para você discorrer sobre esse assunto.
Então, a terapia de vidas passadas, hoje ela está até mudando de nome como terapia de vivências passadas, né? E ela é uma terapia que, como qualquer outra, tem a sua indicação, tem o seu valor, precisa de um profissional capacitado com uma boa formação a respeito disso, e ela pode ser útil em determinadas situações, tá? Muito complicado a pessoa que quer fazer uma terapia de vivência passada para resolver assim, olha, né? Eu estou brigando com meu marido, estou brigando com a minha esposa, deixa eu fazer uma TVP para ver se resolve. Então, a terapia de vivências passadas ela não é uma panaceia, não é a resposta para tudo. E a gente não deve, movido apenas, talvez, por uma curiosidade, né? Deixa eu ver se eu lembro, fazer uma regressão de memória para ver se eu lembro do que eu fui no passado. Todo mundo que quer regredir, né, a memória gostaria de ter sido uma pessoa importante, né? Ter sido uma pessoa que tem um nome famoso. Ninguém queria regredir e lembrar que foi, né, a funcionária lá da limpeza do palácio e tal. Todo mundo queria ser o rei e a rainha. Não é assim? Então, mais uma vez, existem os casos e as indicações para a terapia de vivências passadas, mas isso precisa ser bem analisado, avaliado por um profissional que tenha essa condição de fazer essa avaliação, se o caso é indicado ou não para esse tipo de terapia. Muito bem, meus queridos. Ficamos com um calhamaço de perguntas. Naturalmente que não dá para a gente colocar todas elas aqui. Gostaria de dizer que algumas perguntas são de ordem pessoal. As pessoas que tiverem alguma dificuldade devem nos procurar para esclarecimento, para encaminhamento. Algumas pessoas desabafaram, falaram sobre a vida pessoal. Enfim, essas pessoas devem nos procurar. Quem não teve a sua resposta respondida, sua pergunta respondida, Salvador vai estar ali na livraria, que ele poderá, então, responder alguma coisa ou trocar ideia com vocês. Agradecemos a participação de todos vocês. Restou alguns livros aqui. Quem desejar ganhar um livro, venha depois do passe, do encerramento, venha me procurar aqui na frente. Quero agradecer também pela internet. Recebemos várias perguntas de São Paulo, a Natália, a Lilian de Poloni e muitos outros que a gente aqui não fez perguntas e a gente consegue responder algumas coisas. Espero ter podido esclarecer os meus queridos irmãos e convidá-los para que façam os cursos da nossa casa. Os cursos regulares do Kardec oferecem todo tipo de estudo, toda essa abordagem feita aqui pelo Salvador está contida naturalmente na obra kardeciana, de forma que, estudando, nós vamos aprendendo mais, vamos sabendo mais e vamos nos libertando muito facilmente dos nossos problemas, das nossas dores e dificuldades. Obrigado, Salvador, pela gentileza. Passamos agora às nossas vibrações, às nossas preces. Vamos mantendo o ambiente da nossa casa em equilíbrio, com muito amor, enquanto aguardamos o momento do passe. Após o passe, retorne aqui ao salão e juntos vamos encerrar a reunião desta noite.